Se você teve que responder sobre quais são os seus maiores pontos fortes e fracos, provavelmente você se lembra do quanto é desconfortável responder essa pergunta durante a entrevista. Caso você ainda não tenha respondido, tente rapidamente falar sobre quais são as suas qualidades e defeitos e você vai imediatamente sentir o desconforto que é falar sobre nós mesmos. Mas fica tranquilo que nesse vídeo nós vamos desvendar o mistério dessa pergunta, porque ela é bem simples de ser respondida, basta seguir alguns critérios, alguns passos ali para ter sucesso nessa resposta. A resposta para essa pergunta é extremamente importante para o resultado positivo da sua entrevista. Ou seja, se você responder ela muito mal, provavelmente você não vai ser escolhido. E é isso que a gente não quer. Muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo! Na grande maioria das entrevistas, você vai se deparar com a pergunta: quais são os seus maiores pontos fortes e os fracos? E até parece brincadeira isso que eu vou dizer, mas é muito mais difícil a gente falar sobre os pontos fortes. Mas antes da gente explicar sobre quais são as melhores formas de você responder essa pergunta, precisamos entender o que os recrutadores e as empresas esperam da sua resposta. Quando eles estão buscando os pontos fortes de um candidato, eles querem analisar se o candidato tem um autoconhecimento das suas habilidades. E aqui eu não estou apenas falando sobre habilidades técnicas, até porque habilidades técnicas, todo mundo já sabe, as empresas já sabem que elas podem ser desenvolvidas, mas nem sempre é de responsabilidade da empresa ou está dentro da capacidade da empresa de desenvolver habilidades pessoais. Portanto, quando nós falamos sobre os pontos fortes, queremos que você saiba que você precisa dizer sobre as suas habilidades, sejam elas técnicas ou não, mas que tenham relação com a vaga em questão e que seja de fato um diferencial dos demais candidatos. E essas habilidades, elas podem ser habilidades analíticas, habilidades com pessoas, com comunicação, paciência, empatia, proatividade, iniciativa, habilidades de escrita ou até mesmo habilidades como afinidade de trabalhar com ferramentas, programas como Excel, Power BI, etc. Deu para entender mais ou menos? Tá curtindo? Então já deixa o like aí. Desce o dedo no like, já não se inscreve aí. Opa! Não esquece de se inscrever, ativa a notificação e bora continuar. Perceba que você pode variar os seus pontos fortes e isso você pode fazer de acordo com cada vaga. Por isso é muito importante você ler bem a descrição da vaga que você está se candidatando, se atente aos requisitos que aquela vaga necessita e aí você vai conseguir falar o que você pode oferecer e que tenha relação direta com o que a empresa está precisando. E uma técnica que você precisa utilizar no momento que você for falar dos seus pontos fortes é a técnica STAR. Bem resumidamente, essa técnica é você justificar as suas habilidades com fatos e não apenas falando sobre ela. No momento que você for falar sobre uma qualidade, traga um contexto, traga informações, uma ação, algo que você consiga provar para o recrutador que você sim tem aquela habilidade. E não fica aquela sensação, será que tem ou não tem? Porque você vai trazer um contexto justificando a sua qualidade e a sua habilidade. Um exemplo, eu, Felipe, posso levar uma capacidade pessoal, um ponto forte, a minha visão analítica. Por quê? Porque durante a minha carreira eu sempre mexi muito com relatório, com informações, com dados, e isso fez com que eu criasse uma mentalidade mais analítica e buscasse sempre mais as informações e resposta através dos dados. Naturalmente faz com que eu consiga ter uma visão um pouco mais clínica, mais detalhada, e isso é um potencial, é um ponto forte para o meu perfil pessoal, para o meu perfil profissional. Perceba que eu falei resumidamente, mas é que eu trouxe o motivo e as questões que levaram a eu enxergar a minha habilidade analítica. Isso faz com que eu crie uma autoridade no momento que eu estou explicando sobre essa habilidade. Deu para entender como é que você vai falar sobre os seus pontos fortes? Comecei por ela porque provavelmente é onde é mais difícil a gente conseguir explicar e justificar
e levantar a nossa bola no momento da entrevista. E antes de você perguntar, ou provavelmente você já deve ter ficado nessa dúvida, não, você não precisa falar trocentas habilidades. Em alguns casos, uma ou duas habilidades bem relacionadas com a vaga já está de bom tamanho e já vai suprir, já vai atender a demanda do recrutador. Agora vamos falar dos nossos pontos fracos. Eita, que lá vem pedrada, hein? Primeira coisa, nunca fale que você é preguiçoso. Não fale que você não é organizado. Não vai me falar que você não é responsável. Presta atenção. Os pontos fracos são habilidades ou situações ali pessoais que você pode melhorar e não defeitos. Portanto, não fale sobre esse tipo de má qualidade que você tem, porque vai gerar uma primeira impressão, uma péssima primeira impressão sobre você. E não é isso que a gente quer durante uma entrevista de emprego. Foca em falar então sobre as suas habilidades ou coisas que fazem você ter um ponto fraco, mas que podem ser melhoradas, que você pode trabalhar para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, para ter uma técnica melhor. Entendeu? Entendeu? Talvez hoje você ainda tenha dificuldade em falar em público, é uma pessoa tímida, não consegue delegar atividades, tem dificuldade na confiança em si próprio, ainda tem pouca experiência, portanto não sabe lidar bem com conflitos, ou ainda não sabe muito bem utilizar um software específico ou algo assim. Isso são pontos fracos que você pode levar no momento dessa sua resposta, mas que é importante você sempre mostrar o interesse em melhorar esse ponto fraco. Você precisa expor essa informação no sentido de que isso não vai permanecer o resto da vida com você ou durante a sua carreira. Você vai estar sempre trabalhando em prol de melhorar esses pontos fracos e não defeitos. Lembre-se, não fale de defeitos, fale de pontos fracos. Portanto, pontos fracos podem ser melhorados. E aí você precisa deixar claro o seu interesse em melhorar as suas habilidades que ainda são ruins. Se você conseguir, é muito não sei se eu posso falar foda ou não no YouTube, mas seria muito bom você conseguir relacionar a capacidade que esse emprego te daria para você melhorar esse ponto fraco. Ou seja, a sua experiência, a experiência que você vai adquirir nesse trabalho vai fazer com que você desenvolva melhor esse ponto fraco e futuramente não tenha mais ele no seu catálogo. Um exemplo que eu posso falar sobre mim é que eu ainda tenho dificuldades para delegar algumas atividades. Eu ainda tenho aquele receio de que a pessoa não vai fazer com a mesma atenção e o cuidado que eu faria. Porém, uma forma que eu identifiquei de trabalhar esse ponto fraco é eu acompanhar de perto no momento que eu for delegar a atividade, para eu gerar uma confiança, criar a confiança no resultado da entrega daquela pessoa. E aí vai ser meio que confortável para mim desmamar aquela atividade, deixar ela ser tocada por outra pessoa, porque eu vou ter enxergado durante o processo ali que eu estava passando para ela que eu posso confiar nela, eu posso confiar na entrega e que a atenção, o cuidado, o resultado vai estar dentro das expectativas que eu espero. Mas que de fato é um ponto fraco e que eu preciso desenvolver ainda mais essa capacidade de delegar atividades. Inclusive porque para alcançar os meus objetivos na carreira, eu vou ter que delegar muitas atividades e provavelmente se eu não desenvolver essa habilidade, eu vou ter uma dificuldade na minha evolução. Agora que você já sabe falar sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, eu preciso te dizer para ser discreto na sua resposta. Muito cuidado também com a quantidade de informações que você vai querer levar ou de quantos pontos você quer falar, porque não necessariamente quantidade é qualidade. Lembre-se do que eu falei, relacione os pontos fracos e fortes com a vaga em questão. Faça sempre uma escolha sábia e não fale sobre pontos fracos que podem prejudicar o seu trabalho que está sendo requisitado lá pela empresa. Se você vai trabalhar com pessoas, não fale que o seu ponto fraco é trabalhar com pessoas. Parece um exemplo bobo, mas é só para você entender que você precisa ser inteligente na sua resposta. Combinado? Obrigado por estar nessa jornada das Jovens Corporativos, obrigado pela sua atenção até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, já se inscrever no canal, ativa a notificação, deixa um feedback, deixa um comentário, compartilha, faz todos esses negócios aí, porque ajuda muito o canal a crescer
E isso daqui é muito mais do que um simples canal, é um projeto. E eu quero ver isso aqui explodindo no Brasilzão. Ajuda a gente aí. Eu espero que você tenha sempre retornos positivos durante a sua carreira, durante a sua jornada. Sabemos que não é fácil, sabemos que não é bem assim que funciona, mas com conhecimento as coisas tendem a se tornar um pouco melhor. Então vamos embarcar comigo aí, com a gente, né? Com esse grupo, essa comunidade, nessa jornada que é linda pra caramba. O mundo corporativo é fera e vamos nessa. Um abraço e até a próxima.